Vamos lá, né? Seguindo então na química. Assim, hoje, né, vamos para cinética, né? Semana passada nós vimos ali termoquímica com algumas questões de termoquímica e hoje mesma coisa só que com cinética, tá? Eu já separei aqui algumas questões. Nós vamos ver o conteúdo baseado aqui nas. Até eu selecionei aqui. Tá, algumas questões para a gente fazer daqui a pouco, né? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha aí na teoria, depois eu separei algumas aqui para a gente ver como que aparece isso no Enem. Então, primeiro vamos iniciar aqui. Opa, o que eu fiz? Ah, tá, não tem problema. Vamos lá, então, né? Bom, cinética química, então. Vou colocar, decidi botar o título. Bom, cinética química. Qual é a ideia da cinética? Bom, o próprio nome, né, ele meio que entrega, né? Cine, né, seria para movimento, né? Então, aqui, cinética química seria o quê, né? A parte lá da cinética em física, por exemplo, tu estuda velocidades, né? Movimento de qualquer corpo. Sempre na física tem lá uns bloquinhos, ou um carro andando a velocidade. Enfim, tem a parte de velocidades. Na química, que a gente vai ver, né? Também parte de velocidade, mas agora a velocidade de reações químicas, né? Porque a gente sabe que se tu pegar uma reação qualquer, que seja aí, sei lá, um exemplo mais assim, né? Clássico, né? Um pedaço de carvão pegando fogo, né? A reação ela não é instantânea, mesmo tu tendo ali, no caso, o carvão, tem um oxigênio, isso não acontece instantaneamente, né? Tudo virar CO2. A reação ela vai se processando. Deixa eu só arrumar minha tela aqui. Tá? Então, né, a reação, então, ela tem uma certa velocidade, tá? O que que aparece aí em questões de Enem, né, em relação à cinética? Porque a cinética é um conteúdo, assim, bem amplo, né? Dependendo da prova que tu for ver aí, as questões são um pouco diferentes. Mas o Enem, ele foca mais ali uma parte inicial, que é mais prática, que seria o como que é, como é que se mede uma velocidade de reação, como é que poderia fazer isso, né? Uma prática e ver realmente o que que é a velocidade. E outras são os fatores que influenciam, né? Isso é bem importante até no dia a dia, porque se tu pegar, por exemplo, toda reação química vai ter uma velocidade. Vamos pegar, por exemplo, o caso de alimentos estragando. Vamos supor aí, tá? O alimento estragar nada mais é do que uma reação química que está ocorrendo ali. Vamos chamar de reação de estragamento ali do alimento. Enfim, é uma reação, então tem uma velocidade. A gente pode, no caso, pensar assim, vamos, né, diminuir a velocidade dessa reação para que, né, o alimento dure mais. Então ele vai continuar estragando com o tempo, mas como está mais lenta essa velocidade com que ele estraga, logo vai demorar mais ou a ser perceptível ou a chegar a um ponto que tu não pode mais comer esse alimento. Então, né, é importante também alterar, ver um estudo aí, o que se pode fazer para alterar a velocidade de reação. Um dos casos práticos que se sabe aí da vida, assim, né, é guardar o alimento na geladeira, né? Tu sabe, então, que geladeira vai aumentar a vida útil dele. A questão é por quê, né? Qual é que é o fator que influencia ali? E dá para prever mais ou menos, assim, o quanto tempo dura a mais, enfim, tá? Isso aqui é cobrado em Enem, os mais são os fatores de como que eu posso afetar uma velocidade, porque às vezes tu quer retardar a reação, e no caso do alimento estragando, às vezes tu quer que seja mais rápido, que nem o uso de panela de pressão, né? Por exemplo, o caso do usar sal, aí depende, Carolina, eu não sei qual a parte do sal, mas tem uma que seria usar o sal na carne, por exemplo, transformar em charque, aí tu tem uma questão as reações biológicas, né? Precisam de água para ocorrer. E o que a gente faz é reduzir bastante a quantidade de água. Então, tu poderia pensar em diminuir a concentração, né? Tu tira bastante a água dali, se não tem água, não tem reação ocorrendo. Então, o caso do charque seria isso, né? Tá, não sei se era esse o exemplo que tu pensou assim, né? Mas seria um fator também de velocidade. Tu retira, né, um reagente necessário. E como o estragar da carne ele depende de água, se eu reduzir bastante a água, vai durar bem mais, né? Se tirar completamente, então nem vai ter reação. Aí tu consegue cessar a reação, né? Mas tem vários casos, que nem, por exemplo, embalagens para guardar alimento que são a vácuo. Já viram as maquininhas que tem um saquinho plástico que tu põe, a maquininha puxa o ar e o plástico fica grudado no alimento e tu faz a embalagem a vácuo.
Claro, não é um vácuo perfeito, que isso não tem como fazer, né? Mas reduz bastante a presença de oxigênio, e diminuindo a presença de oxigênio, diminui a velocidade de reação. Ou, como assim é preciso o tempo? Não entendi, Gabriel, a tua pergunta de fundo ali. Mas tu vai ter, no caso, diminuindo a quantidade de oxigênio, né? Diminui ali a reação, porque a reação, uma das coisas que faz os alimentos estragarem é a presença de oxigênio, né? Ele é um oxidante, ele acaba oxidando ali alguns alimentos, alguns perdem ah, até características mesmo físicas, até que nem a maçã preteia, por exemplo, coisas assim que acontecem, né? Então tu consegue regular essas velocidades. No caso do bacon, para tirar o vácuo, é que tu tira a ideia do fazer vácuo é tirar o oxigênio, tu tira um dos elementos que seriam essenciais para ele estragar. Se tu tirar a água é outro caso, né? É outro fator. Aí tem que ver o que é mais ali que compensa mais, né? Cada alimento vai ter uma característica. Tem alguns que tu pode congelar, alguns tu não pode congelar, uns é melhor guardar a vácuo, né? Cada um vai ter uma coisa diferente aí, né? Tá? Então, mas são tudo fatores. E nas provas, eles costumam citar exemplos aí do dia a dia e perguntar o que isso tem a ver ali com a cinética. O que em teoria tu utilizou, né? O que tem a ver com a parte teórica ali da cinética. É isso que mais aparece, tá? Até a questão de, por exemplo, quem já fez conserva em casa, né? Ou viu alguém fazer, o avó, a mãe faz conservas, comprar lá o pepino, cenoura, o que tu quiser botar em conserva. O ideal, claro, é uma mistura ali de água e um pouco de vinagre, não, até mais vinagre às vezes. Só que uma das coisas que o pessoal faz muitas vezes é usar água recém-fervida para preparar a conserva. A questão é, por que água recém-fervida? Quando tu ferve a água, o oxigênio que está dissolvido ele vai embora. Então, tu diminui muito a concentração de oxigênio. E a ideia da conserva é realmente fazer durar mais, né? O pH mais ácido, enfim, ali ajuda, mas a ausência de oxigênio ajuda bastante. Então, tem que ser uma água fervida, porque para evitar já que alguma reação vai ocorrer ali com o próprio oxigênio que é dissolvido na água. Então, são fatores também cinéticos, tá? Deixa eu ver ali o chat. Assim, aí o João pergunta ali sobre a ideia da cinética. A cinética química é todo um estudo das velocidades de reação. Tu pode tanto calcular uma velocidade, calcular o tempo que demora para completar uma reação. Então, todos os cálculos são velocidade. E também como que se afeta a velocidade. Como é que eu posso aumentar a velocidade? Como é que eu posso diminuir a velocidade? Então, é todo um estudo sobre velocidades, né? Eu posso calcular, eu posso modificar, eu tenho que saber o que aconteceu que modificou aquela reação, né? Que ela ficou mais rápida ou mais lenta. E são coisas assim, são os fatores que alteram a velocidade, isso que nós vamos focar mais hoje aqui. Hum, aí, Gabriel, tu pergunta ali sobre o pão estragando. Aí tem que ver mais com a parte biológica, tá? Não sei te dizer. Mas assim, ó, ele tem às vezes a reação não está acontecendo, ela começa a acontecer, que nem até o caso dos pão mofado e coisa assim, né? Muitas vezes quando tu enxerga o mofo é porque ele já está em concentração muito alta, né? Antes disso ele já estava, só que aí tem um problema todo de para consumir, pode dar algum problema, não sei bem o que que é daí, o que pode acontecer, mais biológico, mas tem às vezes a reação não está ocorrendo antes, aí ela começa a ocorrer e quando tu vê já apodreceu tudo, né? Até a validade de vários alimentos ela é prevista e meio que em laboratório para tentar mais ou menos colocar uma data antes que as reações comecem, né? E depois que ela começa, daí vai até apodrecer, né? Então teria meio que isso seria a validade. E aí validade, até o pessoal às vezes fica com medo assim que venceu ontem o negócio, será que eu posso comer, né? Sempre a ideia, né, tu olhar assim, olha a data de fabricação e olha a validade. Tu vai descobrir quanto tempo, né, que existe ali de ideal para ser consumido, porque a validade ela é estatística, né? Um chute de quando vai estragar. Então tu pega, por exemplo, se o alimento, no caso, foi fabricado e a validade dele é 10 dias depois do fabricado, se ele venceu um dia, quer dizer que ele está 10% acima, então não dá para consumir. Agora, se é aqueles alimentos que têm a fabricação, por exemplo, é um ano antes, né? Venceu hoje, foi fabricado ano passado. Não, isso daí, claro, né? Um dia, né, para um tempo de validade de um ano é nada, né?
tá? É 0, alguma coisa por cento que representa isso. Então não teria problema tu comer um negócio um dia vencido, porque né, a expectativa de vida dele era 1 ano, um dia não faz diferença, tá? Agora, se é um negócio que é 5 dias e tu comeu um dia depois, aí já é mais perigoso, né? Porque o negócio já era para durar pouco, e tu ainda esperou passar o prazo estatístico para depois consumir. Claro que pode não dar nada, às vezes não dá nada, né? Até acho que semana retrasada eu comi um iogurte quase um mês vencido, não aconteceu nada, tá? Mas assim, é o risco ali de já ter acontecido alguma coisa, né? Enfim, tá? Às vezes não aconteceu nada. Uma vez também eu tomei uma, contando histórias da vida agora, mas era uma latinha de cerveja, uma Skol que ficou na geladeira escondida, eu não tinha visto, eu não tomo praticamente Skol, eu tomei ela 4 anos vencida, não aconteceu nada, tá? Mas é aquela coisa assim meio que, né, vai na sorte daí, né, tá? No supermercado, por exemplo, eles são proibidos, né, de vender se tiver um dia depois da validade. Então até o pessoal aí que gosta de pegar promoções, né, boas, né, fica cuidando das validades, porque quando chega perto do vencimento, geralmente os mercados grandes, né, Big, Carrefour, eles colocam em promoção porque vai vencer no outro dia, eles são proibidos de vender vencido. Mas muitas coisas não estragam. Que nem alguém comentou ali, vinho. Falou, o vinho não tem prazo de validade, né, indeterminado, mas a cerveja tem. E eu já peguei muita cerveja, pega as importadas mais caras aí, né? Tu pega uma cerveja que custava, sei lá, R$ 20 a latinha, eu comprei por 2,50, uma coisa assim, né? Então, mas só que ia vencer no outro dia. Mas como é uma coisa que eu sei que ela é fabricada para durar 3 anos, um dia não tem problema nenhum, né? Então ela vai porque está dentro do, né, do erro ali de cálculo de validade. Agora, por lei, eles não podem, se tiver vencido ali um dia, não pode vender. Mas dá para comprar tranquilamente. Tá? Várias coisas que tem assim, pode comprar ela vencida, que não vai ter problema, porque o tempo de vida era longo. Então, aquele dia vencido não significa nada. Certo? Bom, vamos entrar aqui então na parte mais teórica, hein? Vamos calcular umas velocidades. Um, negócio é que tem coisa que estraga que realmente daí faz mal, né? Vai produzir umas coisas meio podres mesmo, mas em geral, não. Às vezes não tem muito probleminha, não, tá? Então, olha só, na cinética, vamos ver primeiro como é que se calcula uma velocidade. A velocidade tu pode calcular, assim, observando um experimento. Vamos supor aí um exemplo, é bem simples, ó. Eu tenho carvão queimando. Então, vamos pegar assim, um exemplo bem geral, ó. Alguém fez um experimento, tá? Aparece na questão lá que, numa aula prática, o professor sugeriu um experimento, blá, blá, aquelas coisas. De pegar um pedaço de carvão, colocar numa balança, deixar ele queimando e ir anotando a massa dele conforme o tempo passa, né? Porque, né? Se eu sei a massa em cada tempo, eu consigo ver a diferença de massa entre dois tempos e eu sei o tempo que passou. E velocidade, o que vai ser, né? Vai ser a variação de alguma coisa, ou variação de uma massa, variação de um volume de gás que foi liberado ou foi consumido, algo assim, dividido pelo tempo, né? Velocidade é sempre por tempo. Então, aqui na cinética química, a gente pode pensar que a velocidade para qualquer coisa sempre vai ser, né? Vou chamar de delta para variação, tá? A variação de uma quantidade qualquer ou de uma massa dá uma variação de uma quantidade dividido por uma variação de tempo. E não existe uma unidade oficial, tá? Então pode ser mol por segundo? Pode. Pode ser grama por hora? Pode. Tá? A questão vai te pedir qual unidade que quer. Tá? Então a gente vai aqui, velocidade pode ter várias unidades aí diferentes. Não é que nem na física que tem a unidade oficial, que é metro por segundo, e tem a convencional aí que é quilômetro por hora, tem a americana que é usada que é milha por hora, tem essas específicas assim, né? Aqui não, aqui a gente tem qualquer unidade que quiser. Então um exemplo prático seria assim, ó. Alguém pegou uma massa de carvão lá e colocou, né, para queimar. A reação que ocorre seria essa daqui, mas nem precisaria nesse caso, ó, né, que é carbono mais oxigênio formando gás carbônico. Essa é a reação de queima do carvão. Mas vamos pensar assim, vamos lá, a pessoa então pegou, né, esse carvão ali, então eu vou ter a massa, né, do carvão ali em gramas. Vamos colocar assim, uma tabelinha. E o tempo? Aliás, vamos fazer, deixa eu botar a massa para cá. E vamos colocar aqui um tempo, né, do experimento aqui em segundos. Tá? E o aluno montou lá a tabelinha com os valores. Aí pegou, né, num tempo inicial, 0,
a massa de carvão era 200 gramas. Aí passou os 10 segundos, ele foi anotar a massa, ela estava em 150. Aí tu concorda comigo que a massa tem que ir diminuindo, né? Ele é um reagente, então conforme o tempo passa, a massa diminui, né? Vai sendo gasto ali, né? Passou depois mais 10 segundos, vou para aqui, eu vou ter uma massa aqui de 110, por exemplo, tá? E daí passou-se 30 segundos aqui, foi para, vou pegar um número bonito aqui, 20, tá? Ok? Aí vocês vão olhar assim, tá, mas senhor, ali cada vez que cai 10 segundos, não tá caindo a mesma quantidade, né? Bom, aí que tá, é um experimento prático, né? Não tem que seguir assim, tem que ser tantos gramas para cada minuto direitinho ali, para cada segundo, né? Não, vão vir dados aqui aleatórios. E aí uma coisa importante, quando pedindo a questão para calcular uma velocidade e te dá uma tabela, tem que ver em qual intervalo que ele quer que calcule. Eu quero a velocidade do 0 até o 30 em todo o experimento, ou quero a velocidade somente nos últimos 10 segundos do experimento, tá? Então, isso tu vai ter que cuidar. Isso depende de cada enunciado. O enunciado sempre vai te dizer, quando te der uma tabela, para qual intervalo de dados tu quer, tá? Se é do tempo 0 até o final, até o último tempo que aparecer, ou se é no meio ali, tá? Então tem que ver o que está pedindo, certo? Não tem uma regra para isso. Bom, como é que a gente faz agora, né? Bom, eu quero calcular a velocidade do carbono aqui, né? Beleza, eu vou pegar então. Então aqui a parte agora, resolução. Eu vou pegar a velocidade do meu carbono, vou chamar de VC, assim, né? Vai ser igual a variação da quantidade. Nesse caso, eu estou colocando massa, tá em gramas aqui, né? E vamos pegar no intervalo total, tá? Até eu não escrevi isso em cima aqui, né? Mas vamos colocar aqui em cima que eu quero, né, a velocidade de t igual a 0 até t igual a 30, tá? Eu quero em todo o intervalo, segundos e segundos, ok? Então, do 0 segundos até os 30 segundos. Como é que vai ficar a velocidade aí? Nós vamos pegar, sempre, né, quando calcula a velocidade, tanto na física, aqui também vai ser a mesma coisa, sempre tu pega os dados, né, é final menos inicial, não é sempre assim? É sempre final menos inicial. Então, aqui eu vou pegar, né, a massa que eu tenho final, no tempo 30 que estão pedindo. Então, como eu estou pedindo aqui do 0 até o 30, só interessa então o valor 0 e o valor 30, que aqui a massa é 20 e aqui era 200, tá? Então aqui eu vou pegar 20 menos 200 e no final, né, 30 é o tempo menos 0. Bom, então a velocidade do carbono está dando 20 menos 200 é menos 180 dividido por 30. Então, a velocidade do carbono aqui está dando. Bom, vai dar 18 sobre 3, que é 6. Deu negativo, menos 6 grama, porque é o grama que eu tinha ali, né? E eu dividi por segundo, então ficou por segundo. Essa aqui é a minha velocidade média aí da reação. Por que velocidade média? Porque eu peguei dados, né? Então eu tenho velocidade média. Eu não sei a velocidade em um instante e tal. Eu sei que naquele intervalo de 0 até 30, a velocidade foi, em média, esse valor aqui, tá? Agora, por que o sinal negativo, né? Faz sentido, né, o sinal ser negativo. É mais o significado, porque se eu pegar, tu vai dizer que a velocidade de carbono aí é menos 6 gramas por segundo. Beleza, quer dizer que a cada segundo, menos 6 gramas. Você, claro, né? Desaparecem 6 gramas a cada segundo. Por isso ficou negativo. Toda a velocidade de um reagente, de uma reação, ele vai ter que ser negativo sempre. Não é claro que a velocidade em si, a gente diz que não é negativa. A velocidade em si é o quê, né? 6 gramas por segundo. Mas é o quê, né? É formado, né? Se não, é consumido. Esse menos quer dizer consumido, tá? O que significa o resultado? Bom, nós calculamos, então, quer dizer que durante o experimento, de 0 até 30, a cada segundo que se passa, em média, são consumidos 6 gramas de carbono, tá? Que é o carvão, exatamente. Tá, o carbono aqui é o que está representando o carvão, tá? Então, esse é o significado, certo? Então, até podemos deixar isso anotado aqui, para ficar bonitinho, tá? Então, nós vamos ter o quê? Deixa eu só diminuir a fonte aqui. Tá? Nós vamos ter que o significado, então, para essa velocidade ser 6 ali, né? Opa, que apagou aqui. Tá? Então, vamos dizer que, né, a cada segundo,
6 gramas de carbono são consumidos, né, são consumidos em média, tá? Esse é o nosso significado, tá, da velocidade, ok? Bom, eu sei a velocidade de um produto. Tem como eu calcular a velocidade, perdão, eu sei a de um reagente, né, que é o carbono. Teria como eu calcular a velocidade do CO2, né? Tem, tem como fazer isso. A gente pode usar estequiometria para resolver isso. Tá? Então, sabendo a velocidade de alguma coisa, tu consegue calcular a velocidade de outra. Nota que isso é interessante, uma questão, não tem nenhuma que eu vou fazer ali desse tipo, mas poderia ser uma questão assim, ó. Eu tenho, por exemplo, o fogão queimando gás de cozinha, mas eu não quero, eu te dou, no caso, os dados ali de tantos gramas de gás de cozinha que foi queimado em tanto tempo, tipo essa questão aqui, né? Só que eu troco a massa aqui para a massa do botijão de gás, né? Foi analisado durante um dia inteiro numa cozinha lá e foi anotando a massa do botijão de gás. Mas a pergunta não é a velocidade da queima do gás de cozinha, e sim a velocidade da emissão de gás carbônico para o ar, tá? Isso é uma coisa que é interessante para a Enem. Sempre falam em emissão de gás carbônico, poluição, blá blá, essa situação toda. Sempre tem coisa assim, né? Tem como, então, né, eu sabendo, eu fiz agora aqui, foi o cálculo da, né, velocidade, ó, do carbono. Eu sei a velocidade desse aqui. Como que eu faço para descobrir a velocidade do outro, né? Vamos usar uma regra de 3 para isso, ó. Então, ó, vamos partir agora para o seguinte, né? Então, ó, sabendo, né, que a velocidade do carbono ali deu menos 6 gramas por segundo, né? Qual a velocidade do CO2, tá? Se eu quisesse calcular a velocidade do CO2, como é que a gente poderia fazer, né? Aí tem, claro, tem vários aqui, aplicações tem muitas, né? Tu pode, como envolve poluição, tu pega, no caso, a sacola, no caso biodegradável, tu coloca, faz um experimento em laboratório e vê o tempo que ela demora para decompor. E a partir disso aí, tu pode depois extrapolar, né? Mas aí tu não tem só 10 gramas de sacola, tu tem, né, 10 mil toneladas de lixo. Quanto tempo vai demorar para isso acabar? Coisa assim. São cálculos de velocidade, tá? Então aqui eu quero saber a velocidade do CO2, ó. Claro que para isso daí eu tenho que ter então a nossa reação, né? Carbono mais oxigênio, né? Formando o CO2. E agora o que eu preciso? A questão vai ter que me dar as massas de cada um, tá? Vai ter que dizer na tabela periódica lá que o carbono carrega esses números aqui, ó. 6 e o 12, né? Porque o Enem não tem tabela periódica, lembra? E o oxigênio é 8 e 16. Esses são os valores de massa e de número atômico de cada um. O que interessa para nós, né, é o número maior, que é o número de massa. Então, o que nós temos que fazer? O carbono aqui, ó, é 12. Então, quer dizer que o carbono é 12 gramas. E o CO2 vai dar quanto? Tem que pegar o carbono mais 2 oxigênios. Somando aqui, né, 12 mais 2 oxigênios, vai obter 44. Então, isso significa o seguinte, né, por estequiometria, a cada 12 gramas de carbono queimados, são formados 44 gramas de CO2. Esse é o significado. Claro que nós estamos em cinética, velocidade. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu disse que cada 12 gramas forma 44, quer dizer que se esses 12 gramas eu queimar em 1 segundo, eu estou formando esses 44 nesse mesmo segundo, né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 12 gramas por segundo equivale a 44 gramas por segundo. E agora eu tenho uma regra de 3 com velocidades. Qual é a velocidade do carbono? Nota que o sinal não é necessário, porque o sinal é só para dizer que ele é consumido. Então, o valor de velocidade é 6, né? Vamos anotar aqui embaixo, então. 6 gramas por segundo, então, que é a velocidade do carbono, vai dar x ali, velocidade de CO2. E esse x, agora eu faço uma regra de 3 e resolvo, né? Aqui é 12 para 6, então aqui é 44 para 22, né, gramas por segundo. Então, a minha velocidade do CO2, que agora é positiva, daí, porque ele é formado, é 22 gramas por segundo. Então, se tu estiver queimando carvão, né, a velocidade média é de 6 gramas por segundo, quer dizer que está formando para a atmosfera aí, né,
22 gramas por segundo de CO2. Tá? Então, eu peguei a velocidade de um componente e transformei a velocidade de outro componente. Tranquilo isso? Alguma dúvida aqui nessa questão? Eu acho ela uma questão bem tranquila, tá? Não tem assim muito mistério, né? Tá? Vamos pegar uma questão agora que já apareceu, que envolve isso daqui. Então, eu separei aqui algumas questões, porque o 6 não foi negativo. É que o negativo, o único significado é dizer ele é reagente. Tá? Então, quando tem um negativo, quer dizer é um reagente. Quando é positivo, quer dizer é um produto. Só que a regra de 3 trabalha só com o número, só com o valor. Né? Tu nunca vai botar o negativo e o positivo ali numa regra de 3, porque é dito que é proporcional. Entendeu? Então, só vai aparecer o negativo porque ele foi consumido. Tá? Eu tenho uma questãozinha separadinha para nós aqui, eu vou colocar ela na sequência, daí na ordem aqui, né? Olha só, essa daqui, deixa eu só pegar ela aqui. Vamos levar lá para nossa. Daí fica na sequência para vocês depois ali, ó. Então, olha só, né? Assim caiu no Enem, então, né? Temos aí Enem 2020, ó. Tá, então vamos ver aqui. Isso aqui eu copiei direto lá do site, eu tô meio que, né? Não pode fazer isso, né? Mas, né? É isso aqui. O que é o 12? O 12 ali, vamos voltar ali. O 12 é a estequiometria. Essa primeira linha que a gente utiliza aqui é a linha teórica. Essa linha não muda nunca. Porque, né, 12 é a massa de um carbono, tá? Porque ele está assim na tabela periódica. 44 é a massa que dá um carbono mais dois oxigênios, porque é o que está lá na tabela periódica. Então, essa primeira linha aqui ó, é a proporção da reação. Né? Sempre, independente de qualquer coisa, cada 12 gramas de carbono forma 44 gramas de gás carbônico. Tá? Isso é a teoria. Agora vamos para a prática. A minha velocidade na prática não é 12, ela é 6. Ah, então quer dizer que o CO2 vai ser proporcional, tá? Porque a regra diz que é a cada 12, 44. Então vamos fazer ele sempre estequiometria, né? A primeira linha sempre com valores assim, que eu peguei da tabela periódica, coisa assim, teoria. Embaixo é que eu uso o valor que eu tenho, tá? Olha só essa questãozinha aqui, né? Tá? E olha só que interessante, ela tá como grau de dificuldade elevada. Quer dizer que ela teve baixo acerto, né? Então ela é aquela questão difícil, tá? Vocês vão ver que não é tão difícil assim não para estar como elevada. Deixa eu trocar aqui, aqui. Mas vamos dar uma olhadinha nela que aconteceu aqui, né? É que ela envolve mais coisas, tá? Quer ver? Mas vamos ver como é que faz. Então, a sacarose, né? Não, a sacarase, perdão. A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético de reação de hidrólise sacarose da fórmula, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares são... Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Tá. Ah, tá. Essa questão aqui é mais complexa. Achei que ela fosse outra questão, por isso está como elevada. Não é só a velocidade média que a gente fez ali. Tá? Aqui envolve mais um detalhezinho aqui. Ó. Quer ver uma coisa interessante aqui? Ó? Olha só onde é que está a dica dessa questão. Aqui fala que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, tá? Essa informação aqui é chamado de meia-vida. Mas a gente não precisa saber as formas para fazer isso, a gente faz à mão, tá? Então, e olha a informação que ele deu, ele quer saber depois de 400 minutos, tá? Pensa assim, ele fala aqui, a cada 100 cai metade. Então, tu vai fazer, pode fazer à mão mesmo. Ó. Pegou um valor, passou 100, divide por 2. Passou mais 100, divide por 2 de novo. Passou mais 100, divide por 2. Passou outro 100, divide por 2 de novo. Tá? Então nós vamos dividir por 2 4 vezes, né? Por 2, por 2, por 2 e por 2. Certo? Por quê, né? Porque cada vez que passa 100, cai metade. Como vai passar 400, tem que cair metade, metade, metade.
Mas o que a gente tem que fazer primeiro? Ele diz que a concentração vai caindo. Qual é a concentração que eu tenho no início? Né? Vamos pensar assim, no início tem quanto? Tem 171 gramas para cada 500 ml. Só que olha só o que acontece com as concentrações aqui, ó. Estão tudo em mol. Então eu tenho que ter a concentração em mol. Lembra como é que passa grama para mol? Né? Para fazer isso aqui virar mol, como é que a gente faz? Tem que pegar a fórmula, tá? Então nós vamos pegar a fórmula e vamos calcular a massa na fórmula. Nota que a questão, ó, como ela é Enem, né, ele te diz a massa de cada elemento, ó, do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Então, primeira coisa a fazer nessa questão, pegar a fórmula, que é C12H22O11, e somar a massa de todos os elementos que estão aqui, tá? Então, nós vamos pegar, o carbono vale 12, são 12 carbonos. Então, eu vou ter 12 que multiplica 12 do carbono, mais 22 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, mais 11 vezes o 16, que é a massa do oxigênio, tá? Soma tudo isso aqui. Quanto é que dá tudo isso aqui somado, tá? Eu já fiz a conta, 342, ok? 342 gramas aqui, ó, é 1 mol, certo? Esse valor, então, tu pegou uma fórmula, qualquer fórmula que tu quiser química, tá? Pega todos os elementos que tem, soma a massa de todos eles, tá? Tu vai descobrir o quanto dá 1 mol da substância. É sempre assim. Então, qualquer substância que tu pegar, somar a massa dos elementos, essa é a massa de 1 mol, tá? E agora eu posso passar qualquer coisa para mol. Eu tenho uma fórmula que converte. 342 gramas vale 1 mol. Mas ele me deu 171 gramas. Então, vou anotar aqui, ó. 171 gramas que ele falou que tem na questão, isso vai dar X mols. Quanto vai dar isso aqui, né? Se fizer a regra de 3 aqui, vai te dar meio mol, não é? Então é 0,5 mol, tá? Olha só, mas não lembro das fórmulas de concentração. Como é que calcula a concentração, né? Tá vendo que a unidade que ele dá aqui, ó, esse litro na menos 1 é por litro, né? Então, olha só, é mol por litro. Não é isso? Não é mol por litro? Como é que calcula concentração em mol por litro? Tu pega a quantidade em mol e divide pelo volume em litro, certo? Aí a unidade vai ficar mol por litro. Se a unidade dá certinho, tá tudo certo, tá? Então, para descobrir mol por litro, basta pegar quantos mols tem. Tem 0,5 mol e dividir pelo volume em litro. São 500 ml. Quanto dá isso em litro? 0,5 litro. Quanto é 0,5 por 0,5? É 1. Então, descobrimos, ó, que a concentração inicial é 1 mol por litro. Isso aqui é inicial, tá? O que ele me diz no texto ainda, né? Que a cada 100 minutos cai metade. Então, agora vamos fazer, né? Na mãozona mesmo aqui, não precisa usar fórmula. Passou 100 minutos. O que acontece? Cai metade. Qual é a metade de 1? 0,5. Passou 100 de novo. Passou 100 minutos de novo. O que acontece? Cai metade do valor que eu tenho. 0,5 cai metade. 0,25. Tá? E aí? Né? E agora? 0,25. Caiu metade de novo, né? Passou 100 minutos. Cai metade. Qual é a metade de 0,25? 0,125. E aí, já passou quanto? Passou 300 no total, né? Cai metade de novo. Vou botar para cá pro ladinho agora aqui, ó. 100 minutos de novo. Cai metade. A metade de 0,125. 0,0625. E deu os 400 minutos, né? Então, chegamos nesse valor aqui, 0,0625. E ele está aqui, né? 6,25, 10 a menos 2 é 0,0625. Está aqui, letra B. Tá? Então, né, não foi necessário calcular aí a velocidade média nesse caso, mas é uma questão de cinética, tá? Só que ela envolve também essa questão da meia-vida. Vamos recapitular tudo que a gente fez aqui, então, né? Primeira coisa, como ele deu uma massa da substância e está tudo em mol por litro, massa não me adianta, eu tenho que transformar isso em mol. Como fazer? Pegando a fórmula,
e calculando a massa da fórmula. Sempre a massa dessa fórmula, qualquer fórmula que for dada aqui, é a chamada massa molar, que é a massa de 1 mol. Então, a massa que nós temos vale 1 mol. Beleza. 131, achei o 0,5, tá? Mas todos os valores aqui não é só mol, é mol por litro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego mol e divido por litro. Mas eu tenho 0,5 mol e ele disse que são 500 ml. Tá vendo que aqui, né? Eu tenho aqui 500 ml, ó. 500 ml é meio litro. Por isso que eu dividi por 0,5 litro. Eu dividi por 500 ml. E aí, 0,5 mol dividido por 0,5 litro, isso me dá 1 mol por litro, tá? Então aqui, né, só ficou feio aqui a unidade. Deixa eu escrever de novo. Tá, mas aqui, né, vai ser 1 mol. Ficou feio de novo. Peraí que tá ruim de escrever aqui. Mol por litro. Melhorou um pouquinho, tá? Então, né, essa é a nossa concentração inicial, 1 mol por litro. E aí vem, né, o enunciado da questão, que diz que essa concentração vai cair, né? Quanto? Metade a cada 100 minutos. Então, cada vez que passa 100, tu divide ela por 2, tá? Isso aqui é semelhante, isso aqui é a meia-vida, é a mesma que existe para material radioativo. Se eu tivesse lá um material, tem lá urânio, né? Cada vez que passa o tempo de meia-vida, cai metade da quantidade de urânio que tu tem. Aí passa outra meia-vida, cai metade de novo. E como é que tu faz a conta? Assim, divide por 2, por 2, por 2, por 2, tá? Não compensa decorar fórmulas para fazer isso aqui, tá? Então, olha só, o grau de dificuldade é elevada, é uma questão que é difícil. Mas nota que a gente usou o que aqui, né? Regra de 3 e aqui foi na mãozona mesmo, tá? Então, ela não era para ser uma questão difícil, mas, né, o pessoal geralmente tem dificuldade com questões aí de calcular concentração e fazer, né, interpretação, assim, né? Aí a questão do por que mol elevado a menos 1, isso aí é coisa da forma correta de se escrever uma unidade, tá? Vamos pegar aqui numa outra página. É mais... exatamente, o Gabriel comentou agora para mim aqui que essa questão é pura interpretação, né? E isso que complica muitas vezes. Quer ver uma questão sobre... Porque, ó, quando tu escreve isso aqui, ó, mol vezes litro na menos 1, tá? Quer dizer que esse litro que está elevado a menos 1 é com a barra. Então, isso aqui é a mesma coisa que mol por litro, tá? Da mesma forma que na física lá, por exemplo, ó, se escreve, por exemplo, quilômetro por hora. Só que isso aqui não é recomendável escrever unidade assim. É recomendável se escrever quilômetro vezes hora na menos 1, tá? Todos que têm a barra e tem alguma coisa embaixo da barra, é recomendável se colocar na menos 1, tá? Mas isso é norma, isso aqui é mais, se não me engano, é a ABNT, tá? É a norma de como se escreve uma unidade em texto, ok? Por isso que aparece assim, certo? Então, para não dar dúvida também se está em cima, se está embaixo, tu põe cada um deles em cima com menos 1, tá? Então, né, é como se escreve, mas tem que acostumar a enxergar que mol vezes litro na menos 1 é mol por litro, né? Então, quando escreve uma coisa assim, ó, vou botar uma bizarra aqui, tá? ATM litro, vou botar aqui, peraí, ATM vezes litro vezes mol na menos 1 vezes Kelvin na menos 1. Olha que bizarrice isso aqui, né? Tá, o que acontece? Cada uma que tem menos 1 em cima quer dizer que está embaixo de uma barra. Então, isso aqui é a mesma coisa que ATM vezes litro por mol vezes Kelvin. Tá? Ó, né? Então, quando te escreve assim, na mão te põe essa barra, mas em texto é comum se escrever tudo numa linha só e cada um que está embaixo da barra passar ele como sendo menos 1. Tá? Isso é o mais comum. Tranquilo? Vamos à continuação ali, tá? Bom, aqui tá tudo anotadinho, depois vamos pegar isso aqui e dar uma olhadinha de novo, tá? Mas então, né, vimos a velocidade média, um caso aqui que não foi só não era velocidade média, enfim, mas, né, com cinética aí, mas uma parte mais teórica, que é a parte agora que vai aparecer daí a fatores que influenciam na velocidade, né? Para ver esses fatores, nós temos a chamada teoria das colisões, tá? Então, para você entender o que acontece, vou botar aqui, né? Teoria das colisões.
a ideia da teoria das colisões é o seguinte, ó. Por que que uma reação não acontece instantaneamente, né? Por que que não é misturei os reagentes e, puf, né, formou o produto? Por que que isso não é instantâneo? Porque acontece o seguinte, ó. Existe, né, a forma com que as moléculas devem colidir de maneira a ocorrer a reação. Então, seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho... Aqui minha mesa nunca tem caneta aqui. Peraí. Achei duas aqui. Dá para exemplificar mais ou menos o que eu quero dizer. A ideia é a seguinte, eu vou só fechar o compartilhamento aqui para vocês poderem me enxergar melhor aí. Só... Depois eu volto com o quadro aí. Tá? Agora que eu fiquei grande na tela de vocês aí, a questão é a seguinte, ó. Imaginemos, tá, que isso aqui agora não é uma caneta, tá? Isso aqui é uma molécula caneta preta. E essa aqui é outra molécula caneta, tá? A questão é a seguinte, ó. Vamos ver que as duas têm a tampinha, né? A reação que deve ocorrer é essas duas canetas vão colidir e nessa colisão vão ficar assim um tempinho grudado uma na outra, um tempinho nada praticamente, mas as tampas vão se grudar e vão se soltar, formando o meu produto. O produto vai ser o produto tampas e o produto canetas, tá? Então nota que ela era assim antes, esse meu reagente, ela colidiu, separou e formou o produto, tá? Então nota que até chegar no produto teve essa fase em que elas ficaram assim e antes elas estavam assim, ok? Bom, nota que para acontecer isso tem que colidir exatamente assim, com uma certa força, para que se separe aqui e forme o produto, tá? Agora, se colidirem errado, colidir assim, ó, não tem como a reação ocorrer, porque as canetas não vão se grudar uma na outra. Se colidir assim, também não tem como ocorrer. Se colidir assim, não tem como ocorrer, tá? Então, existe uma única forma correta, que é a colisão assim, né? E aí separa e forma o produto, beleza? A teoria da colisão é isso. Então, por que, né? Deixa eu voltar ao compartilhamento aqui. Por que que existe, né, uma velocidade de reação? A questão é toda estatística. Como a colisão tem que ocorrer de uma maneira específica, tá? Tu misturou os reagentes, muitas colisões começam a ocorrer, mas muitas erradas. Então acontece, a velocidade vai ser o quê, né? Conforme a chance da colisão correta acontecer. Quanto maior a chance da correta acontecer, mais rápida é a reação. Se é uma colisão que é muito difícil de ocorrer, a reação é extremamente lenta, tá? Duas, por exemplo, para aumentar o tempo que algo se decompõe. Sim, se no caso a concentração influencia, tá? Se tem mais substâncias, tem mais colisões. A questão toda é que qualquer reação química, segundo a teoria das colisões, claro, qualquer reação química tu tem que ter colisão entre as moléculas. Elas colidem. E como é que nós vamos ver agora a velocidade? A velocidade tem que pensar, né, a chance da colisão ser correta. Imagina que tenha só duas moléculas num espaço gigante. Elas não vão colidir nunca uma na outra. Então a chance de acontecer é mínima. Agora, se tem muitas moléculas, mais colisões. Tá, mas vai ter muitas erradas. Sim, mas quanto mais colisões, mais erradas, mas vai ter mais certas também, né? Então, por isso que a quantidade de reagente influencia. Quanto mais moléculas, maior a chance de uma colisão correta, tá? Temperatura. Temperatura é o quanto as moléculas se agitam. Quanto mais se agitarem, mais se batem uma nas outras. Quanto mais se baterem uma nas outras, mais colisões. Quanto mais colisões, maior a chance da reação ocorrer, tá? Então, a ideia, né, seria que as moléculas colidissem de uma maneira, então, única, né, correta. Por isso eu tenho aqui um desenho bonitinho, em vez de desenhar à mão mesmo ainda, só pegar aqui uma figurinha bonitinha, pronta. Vou botar aqui a teoria. Opa! Teoria das colisões. Ver se tem um desenho bonitinho. Às vezes tem uns que o pessoal faz bonitinho, né? Cadê? Aqui tem um bonitinho. Certo. Isso aqui tá muito... Queria um bem simplesinho. Esse aqui. Tá? Ó, esse aqui tá bonitinho. Tu tem as moléculas, ó. Eles reagem, vão ficar assim grudadinho um tempo e depois se separam do produto, ó. Tá? Então elas eram a bolinha verde, laranja, laranja. Juntou, ficou um tempo ali e depois formou os produtos, tá? Então até eu vou copiar esse aqui.
Tá? Desenho tá bonitinho, vou copiar. Então, assim, ó, isso aqui, né, é a teoria, tá? Agora, onde está o reagente, onde estão os produtos, tá? Como é que eles aparecem? Num gráfico, tá? Nós vamos achar ele no gráfico agora. Vai aparecer também esse complexo ativado. Esse complexo ativado é aquele momento em que eles estão juntos, tá? Então, são todos eles grudados, né? Aí eu tenho o complexo ativado, ok? Já vamos ver mais detalhes sobre ele. Ele é bem importante, o complexo ativado. Isso aqui num gráfico ficaria assim, ó. Vamos pegar agora aqui e montar um gráfico, tá? Vou montar um gráfico mais ou menos aqui, só um esboço. Então vamos supor que eu tenha um gráfico de energia versus caminho de reação, assim, ó. É um gráfico bem parecido com a da, é quase igual o gráfico lá da termoquímica, tá? Que a gente fala sobre calor, enfim, né? Aqui, ó, nós vamos ter, né, nessa ponta aqui, a chamada entalpia. Entalpia é energia, tá? Que a gente simboliza por H. E aqui nós temos o caminho de reação, ok? O que nós temos, então, aqui nesse gráfico é o reagente, ele está num patamar aqui, tá? Então, tu vai ter o reagente, esse meu traço tá bom? Tá bom. Nós vamos ter o reagente num patamar aqui. Então, vamos supor que o meu reagente estivesse aqui, aqui é o meu reagente. E aqui embaixo é o meu produto, vamos supor, tá? Eles só não podem estar no mesmo lugar, vão estar mais para cima ou mais para baixo, ok? O que vai acontecer nesse gráfico agora é que e esse EA é a chamada energia de ativação. Tá? Energia de ativação. Okay? Esse é o EA. O que é essa energia? A energia é o seguinte, a colisão ocorreu de forma correta, da origem. Não é só colidir só falando sempre de caminho, porque já não é só uma coisa. São duas coisas que a coisa tem que ser maneira correta, tem que ser de maneira depois de dirigir, isso não é coisa, tem energia mínima, igual a energia de ativação. Não é a energia mínima, a energia mínima, tá? Na conversão. Se a conversão exemplo agora, de repente, está acontecendo aí com você, se alguém tiver aí, por exemplo, uma folha de papel. Eu não tenho papel. Eu nunca tenho papel aqui, tá? Mas vamos supor que tu tem aí uma folha de papel. Se tu pensar assim, ó, o que que é, né, o papel pegando fogo? O papel pegando fogo é papel reagindo, né, com oxigênio, certo? A reação é essa, é papel mais oxigênio vira CO2 e água. Isso é a combustão do papel, tá? Então quer dizer que a reação ocorre. Sim, todo mundo já viu papel pegando fogo e papel pega fogo, naturalmente, tá? Agora, você tem papel, né? Se é papel em casa, enfim, qualquer coisa. Mas tu tem papel e no ar onde tu tá tem oxigênio, certo? Tem os dois reagentes necessários, o papel e o oxigênio. O oxigênio está colidindo com o papel aí, né? Ele está em movimento, é um gás, ele está colidindo com o papel. Né? A colisão está acontecendo é correta? Algumas são milhares, milhões de colisões estão correndo por segundo. Alguma colisão foi correta. Por que, que o papel não está pegando fogo? Né? Por que não, não acontece isso? Justamente a energia de ativação é que explica isso. Tá? A colisão está ocorrendo, mas não com a energia necessária, a energia mínima necessária. Tá? Vamos supor que o mínimo necessário para que a reação ocorra vale 500. E as colisões estão acontecendo com 50, 100, 120, sei lá. Não está chegando nem perto de 500. Tá? Então não tem como. Se a folha amônia, ela tem mais, outro oxigênio, ela não pega fogo. Porque falta energia. Ela pega só para pegar fogo. Mas oferece coisa. Daqui se tem, pode ficar fogo. Esse é o oxigênio, então a energia vai vir, pode ser isolado. Tá? E eu tenho que fogo. Não sei o que tá? A isso é a energia que fornece para a energia. É a energia. Tá? Mas você tem que ter energia sexual, você vai passar. Toda a lua, energia do sol, eu vou pegar a lua, a energia de fora, deixa eu não pode fogo. Não pode fogo. Porque quando voltou muito a temperatura e ali, né, chegou a energia de ativação e pegou fogo. Tá? Então, o que precisa é energia de ativação para que a reação ocorra. Tá? Não. A da soda cáustica com aspecto derretido é outra coisa, não é reação química. Tá? A soda cáustica com aspecto derretido não é uma reação química. O que acontece? A soda cáustica absorve umidade do ar. E conforme ela vai pegando umidade, ela vai meio que se dissolvendo. Aí vai virar aspecto derretido. É a mesma coisa que ocorre com sal de cozinha no celeiro. A mesma coisa, o celeiro fica com água por dentro, fica meio úmido por dentro, alguns ficam mais empedrados, dentro do sal, causando, mas aquilo ocorre porque o sal também absorve umidade do ar. Fica a soda cáustica, quando absorve umidade do ar, o aspecto fica meio quente, vai ter umidade do ar, não tem reação química nenhuma. O que tem ali é a absorção de água ambiente. Se botar no forno, você cai, ela volta a ter aspecto dentro. Mas simplesmente força de água. Porque não é energia. A absorção também é uma reação química. Aí fica a reação química, assim. Esse meio, tem uma energia que tanto essa variável, depois mais perder, também não pode ser que tenha energia.
velocidade, sempre, tá? Claro que a inversa é válida, né? Diminuiu a temperatura, diminui a velocidade. Aí entra a questão da geladeira, né? Então, uma coisa que está reagindo fora da geladeira, está estragando lá, vai acabar estragando em um dia. Se colocar na geladeira, as velocidades vão diminuir, né? Então, continua estragando, porém vai demorar bem mais, tá? Bater água no liquidificador esquenta a água. Ah, isso é outra coisa. Isso aí daí é na física, lá, né? Transformação de energia, né? Aquece, tá? Mas é bem pouquinho, tá? Tem experimentos no YouTube aí mostrando 0, alguma coisa graus Celsius lá, tá? Porque tu tá transformando a velocidade da coisa, ele tá batendo na água, né? Tá transformando em energia mecânica. A energia mecânica é energia térmica, tá? Ela vai aquecer, é bem pouco, mas existe essa transformação de energia. Tá, então é válido. Mas nesse caso aqui, né, nesse caso da água, por exemplo, tu bater ela, né, tu não tá fazendo reação química nenhuma, né? Simplesmente está só mudando ali a temperatura dela por agitação. É possível, tá? Aí é aquela parte da física que fala de transferência de energia, né? Tem como mudar o tipo de energia. Aqui no caso temperatura, se tu a velocidade, que no caso é a velocidade de reação química, né? Se pegar qualquer coisa que botou na geladeira, diminui a velocidade, tá? É uma reação química. Se tu botar fora ou aquecer até, né, aumenta a velocidade. Esse caso, a temperatura aqui, tá? É o caso da panela de pressão. Eu sei que muita gente vê aqui, né? Ah, mas não é pressão da panela de pressão, né? Não é. Pegadinha, tá? Porque acontece? A água ferve a nível do mar, né? A 100 graus Celsius, ok? Essa é a temperatura de ebulição da água. Uma coisa que tem que lembrar é que quanto maior a altitude, né, menor é a temperatura de ebulição. Lembra disso? Vamos colocar isso em gráfico aqui. Eu já falo sobre a panela de pressão também. Deixa eu pegar aqui o... Eu tinha uma aba de internet aqui. Vamos pegar aqui o famoso ó, diagrama de fases. Tá? Vamos pegar um bem simplesinho aqui qualquer. Eu quero só um bonitinho. Esse aqui tá bonitinho. Ver se eu posso copiar ele. Aliás, esse aqui é de prova. Vamos pegar esse aqui. Copiar a imagem. Vamos ver se eu posso colar aqui. Tá, não deixou colar. O telefone não deixou colar, a gente pirateia. Então a gente pega. Qual é que eu ia copiar mesmo agora? Fugiu. Esse aqui. Cadê aqui? Ctrl Shift Print. Não deixa eu copiar, a gente faz um print dele. Pronto. Esse aqui é o diagrama de fase da água, tá? Por que ele é importante, né? A gente consegue ver a temperatura de ebulição da água. Aqui, ó, esse 760 aqui, tá? É nível do mar. Ok? Esse aqui é nível do mar. Então, essa é a pressão. Se seguir um pontilhado aqui, ó, entre líquido e vapor, ó, esse aqui é o 100, ó, é a nossa temperatura de ebulição da água. Quer dizer que ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Se for no alto de um morro, o que acontece, né? A pressão atmosférica no alto do morro é menor, não é? Então, se a pressão atmosférica é menor, tu vai ter então no alto para a montanha uma pressão aqui menorzinha, que se tu botar um pontilhado aqui, ó, tu vai chegar agora, ó, numa temperatura menor. Então quer dizer que no alto do morro, sei lá, tá a 3.000 metros de altitude, tá? A pressão atmosférica é menor. Então a água ferve numa temperatura menor, ok? Panela de pressão. Dentro da panela de pressão, a pressão é maior que 1 atm, porque a pressão do vapor lá tem que fazer levantar aquele pininho, certo? Então a pressão lá vai ser maior. Dentro da panela de pressão, então, tu vai ter uma pressão aqui, ó, maior. Isso significa que, olha onde é que vai dar a temperatura de ebulição? Num ponto maior. Ok? Certo? Então, olha só, né? Eu pego um alimento, vamos pegar qualquer coisa, você pegar, sei lá, um feijão, não sei, tá? Numa panela aberta, a nível do mar. Qual é a temperatura que o feijão está sendo cozido? A 100 graus Celsius. Porque ele vai até ferver, vai ferver a 100, tá? Se eu estiver abaixo do nível do mar, a pressão é maior.
Acima do nível do mar é que a pressão cai, tá? Você tem que ter a ideia de que a pressão é o peso da coluna de ar. Então pega num esquema assim bem tosco, tá? Tu tem a terra, tá? Vamos supor aqui tem uma montanha, ok? Ó, coisa assim. Ó. Aqui é nível do mar. O que que é a pressão atmosférica? Aqui em cima tu tem a atmosfera. Vou botar ela constante aqui, ó. Tá? Essa pressão que exerce ó, aqui ó, é chamada pressão atmosférica. É a pressão que exerce nesse ponto que está a nível do mar. Só que olha o que acontece se o carinha está em cima da montanha. Olha quanto é que vale a pressão aqui. É menorzinha. Se ele estiver abaixo do nível do mar, olha o que acontece com a pressão. É maior. Tá? Então se regulou, né, que ali a pressão nível do mar, né, zero de altitude, ali é a nível do mar e ali a água ferve a 100 graus Celsius. Se tu começa a subir, começa a ter menos ar em cima da tua cabeça, então a pressão começa a diminuir. E daí acontece com a ebulição da água, começa a ficar menor, tá? Então se tu pegar na panela aberta um feijão a nível do mar, cozinha a 100 graus Celsius. Numa panela aberta, num feijão a 3.000 metros de altitude, cozinha a menos que 100 graus Celsius, cozinha, sei lá, 90, chutei, tá? Só que acontece com a temperatura? A velocidade tem a ver com a temperatura, né? Então, onde o feijão cozinha mais rápido? Os dois em panela aberta, não estou falando de panela de pressão, tá? Os dois em panela aberta. É lá a 3.000 metros de altitude ou a nível do mar? Qual cozinha mais rápido? Né? A nível do mar. Por quê? Né? Nível do mar ele vai cozinhar a 100. Nos 3.000 metros ele vai cozinhar a 90. E quanto maior a temperatura, mais rápido cozinha. Então ele fica pronto antes, né? A nível do mar. Ok? Isso, tá? Por quê, né? Por causa da temperatura em que ele está imerso. Agora, na panela de pressão, a pressão é maior do que a pressão a nível do mar, porque a pressão tem que levantar aquele pininho, tá? Então lá dentro a temperatura da água é muito maior que 100, tá? Então, como a temperatura é maior que 100, ele vai cozinhar mais rápido. Então, qual é o princípio da panela de pressão? Né? É a temperatura, tá? Tu consegue cozinhar uma temperatura acima de 100. Mas água acima de 100, líquida, né, só é possível se a pressão for alta. E aí vem a panela de pressão. Tá? Quanto maior a pressão que ela suportar, maior fica a temperatura de ebulição. Mais rápido essa panela vai cozinhar. Tá? Então o fator é temperatura, o fator na panela de pressão. Nota que isso pode ser uma pegadinha de prova aí, né? Porque todo mundo fala panela de pressão e acha que é a pressão que faz cozinhar mais rápido, quando não é. A pressão faz com que a temperatura da água de ebulição, né, seja maior. E a temperatura de ebulição sendo maior é que faz a velocidade ser maior. Beleza? Tá? Abaixo do nível do mar, menor o quê? Não, maior pressão, maior velocidade abaixo do nível do mar. Tá? Nível do mar é 100 graus Celsius. Se eu estiver abaixo do nível do mar, a temperatura de ebulição é maior que 100. É nesse buraco aqui, ó. Tá? Então, se eu tiver aqui, vamos pegar a temperatura de ebulição da água, então. Né? Aqui nesse ponto, ela ferve a 100 graus Celsius. Lá no topo, 90 graus Celsius. Se eu tiver num buraco aqui, sei lá, 110 graus Celsius. Não sei, chutei, tá? Só pra gente ter uma ideia. Ok? Assim, quanto mais baixo. Claro, se eu tivesse água aqui, piorou. Daí a água é muito maior a pressão. Tá? Mas ela é proporcional aqui ao quanto de peso de ar tem em cima dela. Se tu subir muito aqui, se for no alto do Everest lá, 8.800 metros, lá a temperatura de ebulição é bem mais baixa. Tá? Claro que ninguém vai cozinhar feijão no alto do Everest. Tem mais coisa pra fazer lá. Tá? Mas, né? Sim, 90 é pequeno. Não. 90 a velocidade é baixa. O tempo de cozimento é que é grande. Pensa assim, ó, a velocidade é proporcional ali à temperatura, tá? A temperatura aqui, ó, nível do mar, quer dizer, a velocidade e tal. Lá nos 90 graus Celsius, a velocidade é lenta. A velocidade é lenta. O tempo de cozimento é que é grande. E claro, quanto mais devagar tu fizer, né, mais vai demorar a completar, tá? Então tem que ver o que pede, se é o tempo para ficar pronto ou se é a velocidade que está ocorrendo. Uma coisa é inversa à outra, né? Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Beleza?
É exatamente o que a Carolina falou ali, que o exemplo, o contrário de panela de pressão seria cozinhar a vácuo. Tá? Baixar a pressão, tu vai fazer a água ferver a mais baixo do que 100, aí vai demorar muito mais. Mas em geral o que se quer é o contrário, né? Tá? Mas, né, a, a questão então aqui, né, sobre o diagrama, explica isso, tá? Então, temperatura, aumentou a temperatura, o caso da panela de pressão, baixou a temperatura, geladeira, tá? Baixou bastante a temperatura, botar num freezer, um congelador, você sabe que tem diferença, tem alguns freezers aí que funcionam até -10, tem uns que é a -20, -30, quanto mais baixo for, mais tempo vai durar, porque, né, quanto mais baixo, menor a velocidade, então as coisas duram mais, certo? Esse aqui, ó, é bem estranho, superfície de contato, tá? A superfície de contato é o seguinte, ó, quanto maior for a superfície, maior é a velocidade. Claro que superfície de contato só é válida aqui para sólidos e líquidos. Ninguém vai calcular área de contato em gás, tá? Não se faz isso. Agora, superfície de contato num sólido, tá? Quanto mais tu tritura o sólido, maior é a área dele, tá? Então, como é que tu faz aumentar a área de contato de alguma coisa? É só cortar ela, tá? Então, vamos supor que, eu não vou cortar, não tem como fazer, né? Mas essa é a minha caixinha aqui, tá, de som. Qual é a área dela? A área vai ser essa área aqui, mais essa aqui, mais essa aqui, a área do sólido todo, né? No momento que tu corta ela, tu vai deixar exposta a área que está dentro ali, né? Então, quanto mais eu cortar, maior fica a área, tá? A área aumenta quando se corta o material. E se eu moer ela, fica uma área maior ainda, tá? Então, a área é sempre assim. Quanto mais triturado for o material, maior é a área, certo? Então, se tu pegar, por exemplo, ali, ó, em uma vitamina, seria menor, não entendia. Tá, mas é com área de contato. É que a vitamina a gente não vai considerar porque é considerar molécula só, né? A gente não vai considerar, a gente considera somente em sólidos, tá? Sólido ou líquido. Senão a área de contato não tem como fazer essa, né? Para molécula não se considera, tá? Mas pega um caso assim prático. Se tu pegar açúcar, açúcar cristal, tá? Se tu pegar um isqueiro e riscar fogo em cima de um açúcar cristal, não pega fogo. Agora, se tu pegar açúcar confeiteiro, aqueles com a farinhazinha, e tocar ele no fogo, ele incendeia. Tá? Então, né, o que acontece? Qual é a diferença? Os dois são açúcar, só que um é muito mais moído. Se é muito mais moído, a área de contato é maior, tá? Maisena pega fogo, por exemplo, certo? A maisena é um pozinho muito fininho, é um amido, só que é muito fino. Então aquilo ali pega fogo por causa da área de contato muito grande, certo? Então sempre tenha isso em mente, em sólidos, né? Quanto mais triturado for o material, maior é a área dele, tá? Mais triturado, maior é a área, tá? Vamos botar escrito aqui. Tem que escrever alguma coisa para poder mudar a fonte. Aqui, tá? A área sempre então, quanto mais triturado, maior a área, tá? Isso é sempre, ok? Então, lembre disso aqui quando falar em área, tá? Bom, outro lei que nós temos aqui, né? Vamos falar desses aqui antes, ó. Concentração e pressão, né? O que acontece? Tá, quanto maior a concentração, mais moléculas tem. Quanto
Opa, pessoal, acho que voltamos. Não sei o que foi, deu alguma pane que caiu aqui. Tá? Mas não foi a internet, foi o caso do Zoom que deu alguma. Não sei. Bom, vamos lá. Voltando, tá? Só recapitulando o que eu estava falando. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Só para a gente encerrar essa partezinha aqui, ó. Enfim, caiu quase no final da aula. Ahn, Sobe de novo o chat aqui, tá? Eu não sei até que parte vocês viram, porque às vezes demora um pouquinho para aparecer o sinal que caiu, né? Mas assim, ó, eu estava falando aqui então, né? Concentração e pressão, né? Seria o quê, né? Quanto maior, né, a concentração, maior a pressão, quer dizer que mais moléculas eu tenho, então tenho mais colisões, eu vou ter então a velocidade maior. Aí eu estava falando sobre a embalagem a vácuo, né? A embalagem a vácuo entra bem nessa questão da pressão, porque se tu diminui bastante a pressão dentro da embalagem ali, né, diminui muito a concentração de oxigênio, a pressão de oxigênio. E como ele pode ser o que está agindo ali, né, para fazer a reação ocorrer, né, tu vai ter a velocidade reduzida, certo? Tá, então isso é a questão da pressão. Claro que aumentar a pressão aumenta a velocidade. Esse aqui é até uma coisa interessante, ó. Para quem já fez aí fogo numa churrasqueira, enfim, tu toca um pouco de tocou fogo lá, às vezes está iniciando o fogo, tu quer que queime mais rápido para iniciar logo ali a queima da maior quantidade de carvão. O que que se faz, né? Em geral, se abana o fogo, né? Tu pega lá uma pazinha de lixo, uma qualquer coisinha lá, e vai lá abanar o fogo. Por que que tu abana o fogo? Muita gente pensa assim, né? Tá, mas se eu abanar o fogo vai apagar, né? Não. Mesmo que tu abana, tu aumenta a pressão de oxigênio sobre a chama. E aí aumenta a velocidade de combustão, certo? Claro que se tu abanar muito, qual é o problema, né? O problema daí é queda da temperatura. Daí se diminui a temperatura, porque o ar está soprando é frio, se cair a temperatura, cai a velocidade, aí a chama pode apagar. Que é o que acontece com a vela, tá? Se tu abanar uma vela, ela apaga, tá? Mas se tu pegar um incenso aceso, um pedaço de carvão queimando e abanar, ele queima mais rápido, tá? Então tudo depende de cada chama ali. Em geral é só a vela que apaga soprando, que o resto, tudo que tu sopra, queima mais, tá? Então, ok, esses quatro fatores iniciais. O pessoal caiu de novo. Não, não sei o que está ocorrendo aqui, mas estranho que não é internet, porque eu estou ao mesmo tempo no WhatsApp e o WhatsApp não está caindo. Uma pane aqui. Deixa eu só rapidão então para te encerrar ali, tá? Então, depois a gente retoma na próxima aula, tá? Mas aqui, ó, deixa eu só voltar com o bate-papo aqui. Uh, o catalisador, a pergunta ali do João Vitor, o catalisador influencia no processo de hidrólise? Pode influenciar. Existem catalisadores para hidrólise, tá? No caso, no organismo, até os catalisadores são as enzimas, certo? Então, tu tem enzima para tudo que é tipo de reação, né? Tá? Então, tem enzima aí que é para hidrólise, favorece a hidrólise. Até aquela questão que a gente fez antes ali, falava da invertase, né, ou da sacarase, que é uma enzima que auxilia na quebra da sacarose em glicose e frutose, na hidrólise dela, tá? Então é um catalisador, tá? E só colocando aqui rapidamente antes que a gente caia de novo, tá? Mas aqui, ó, aqui, ó, tá? Eu não escrevi aqui que eu tinha esquecido, mas isso aqui, essa altura, essa energia é energia de ativação, tá? Se nós temos a energia muito alta, e aqui eu botei energia mínima, né, para que a reação ocorra. E a lógica aqui é a seguinte, ó. Quanto maior for a energia de ativação, menor é a velocidade.
Então, quando esse pico aqui é muito alto, ela é lenta. Quando a reação tem um pico pequenininho, ela é rápida, tá? O que o catalisador faz? Ele diminui o pico, certo? Então, pega uma reação que tem um pico alto ali, né, que é difícil ocorrer, é lenta, tu coloca um catalisador, como o pico fica pequenininho, precisa de menos energia, então agora ela reage muito rápido, certo? Então, essa é a ideia do catalisador, tá? Entendeu, Carolina? Tá ali, então vai ser sempre isso aqui. Então, por isso que eu botei que o catalisador aqui, ó, ele diminui a ativação. Aliás, o catalisador é a única espécie, a única coisa aqui que vai afetar a energia de ativação. É a única. O resto não mexe em ativação. Nada mais que existe no mundo aí, né, mexe na ativação. É só o catalisador. Então, qualquer coisa que aparecer numa questão que, tal coisa lá, mexi na temperatura, daí mexeu na ativação. É falso, tá? Não mexe em ativação. A ativação, para alterar, é com catalisador, tá? E daí aumenta a velocidade porque diminuiu a ativação. Pensa na ativação como sendo uma nota de corte numa prova. Se tu chegou até o corte, tá, tu passou, reagiu, certo? Então, se a média é muito alta, passa muito devagar, né? O pessoal para outro lado, que seria o passar naquela prova, porque a média de corte é muito alta. Agora, põe o corte lá embaixo, catalisa ela, né? Botou lá embaixo, média de corte, aí vai, né? Um monte, certo? É mais fácil de obter. Tá? Essa é a ideia do catalisador, seria a nota de corte que os reagentes precisam obter para passar, para virar produto, tá? Essa é a ideia. Catalisar é facilitar essa passagem para o outro lado, diminuindo a altura do murinho. Sempre vai existir esse muro que tem que pular aqui, tá? Então, né, aí catalisadores na biologia, enzimas, né? Tem catalisadores de carro, que fala, né, catalisador do carro. É um catalisador mesmo, tá? É realmente ali, porque às vezes o pessoal fala e não é, né? Mas o de carro é catalisador. Tem vários casos, tá? Daí na aula que vem eu dou mais exemplos aí. Eu acho que eu tinha caído antes de encerrar, tá? Mas, né, ficamos por aqui, tá, pessoal? Então, até semana que vem. Agora tá meio louco o negócio que cai o tempo todo, tá? Feito. Até mais, valeu.